Olá, querido, querida, seja bem-vindo a este nosso canal do Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia especial, dia de nós vermos as parábolas de Jesus. Já estamos no nosso 18º episódio desta série, meu amigo, que você pode fazer uma maratona para assistir. E hoje é dia 18/10. A parábola que nós estamos vendo é a rede lançada no mar. Bom, eu queria dizer para você que algumas parábolas de Jesus tratam da origem de tudo, algumas tratam do desenvolvimento até o presente. E algumas parábolas são muito especiais porque tratam de eventos proféticos que ainda não aconteceram, fases cósmicas da evolução do grande propósito de Yahvé Elohim Adonai, expresso de maneira muito singela em Gênesis 1:26, onde está escrito: façamos um ser à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A partir daí, toda a história se desenrola em todos os tempos, a partir do passado mais longínquo, origem do universo, surgimento de todos os planos, o nosso surgimento na Terra, a concentração, a direção geral da história humana, a concentração em um povo particular, o povo hebreu, porque através dessa genética iria surgir um homem que realizaria este Gênesis 1:26, que organiza, dá sentido a toda a Bíblia, e evidentemente, não só de Gênesis e Apocalipse, mas dá sentido à existência de cada criatura presente no universo. Assim é comigo e também espero que seja com você. E isso culmina no Cristo, em Yeshua, o homem que teve a mente capaz de compreender o todo dos processos cósmicos. Por isso que ele abre a sua boca em parábolas, como diz o profeta, revelando coisas ocultas desde a fundação dos tempos. E esse é o caso, né? A parábola da rede no mar, lançada no mar, é uma parábola escatológica. Então, se você perdeu o nosso último capítulo, o 17, volte, entre no nosso canal do YouTube, aproveita, inscreva-se lá no canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas gravações. Lá você tem playlists muito boas. Se você não conhece muito bem a Bíblia, pegue a playlist O Infinito Amor, que você vai ver uma história contada de uma maneira jovem, leve, interessante, que vai te pôr a par da Bíblia. Ou então, o Parábolas de Jesus, ou se você quiser pegar tudo do início, não perca a nossa série O Amanhecer da Consciência Hebraica. Ali você vai ter, desde a origem da manifestação dos céus, formação de todos os planos. Acho que é muito interessante. Mas nesse em particular, eu peço a tua atenção, a tua paciência, para que você vá vendo cada detalhe. Se você não conhece muito as escrituras gregas, hebraicas, de Gênesis a Apocalipse, a consciência hebraica, né, em todas essas línguas expressas, eu vou te dar sugestões, alguns textos que você pode ler para você ir clareando a tua mente, né? Fases como, por exemplo, o final da Terra, que é chamada descriação, né? Muitos acham que a Terra vai permanecer, ser renovada, mas não é bem isso que as Escrituras colocam. Eu vou mostrar algumas passagens, passagens polêmicas, né? Difíceis de entender, como a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte da consciência, a morte da essência. Diferente desta primeira morte, que nós ainda temos uma conservação e viveremos esse grande dia que toda a cristandade ouve falar muito, que é o dia da ressurreição dos mortos, onde os mortos todos surgirão. Isso é algo que toda a cristandade conhece, já ouviu falar, mas a palavra exata não deveria ser ressurreição, porque não há mais terra, então não é uma volta para um corpo que nós já tivemos, mas é uma progressão para outros estágios. Bom, enfim, é muita coisa. Se você está chegando aqui no canal, você vai aos pouquinhos desenvolvendo toda essa visão
Eu peço paciência a você e que você acompanhe direitinho. Se você perdeu o 17, entre lá. Eu vou dar continuidade, porque nós já tínhamos feito um primeiro caminho e agora vamos continuar. Então, sempre a gente fala dos nossos cursos, nós damos uma breve explicação do porquê você vai pegar o nosso avião, fazer uma viagem agora, né? Então nós desejamos a você uma excelente viagem. Por que consciência hebraica? Então, das 4 faculdades humanas, a principal que nos diferencia dos animais é a essencial. É nela, né, que a ciência ainda não localizou muito bem, mas é nela que está a nossa consciência. E ali a nossa consciência e outros fenômenos, como o arbítrio, a vontade e a capacidade de nos conectarmos com o amor, que seria a rede que interconecta todas as coisas e seres no universo, na criação. Hebraico, nós na verdade não consideramos uma história só particular de um povo, é a espiritualidade humana, né, que tem a sua concentração na história do povo. O judaico a gente considera mais a religião, chamamos de hebraico a espiritualidade que está em toda a humanidade, mas expressa e concentrada ali no povo hebreu, né? Como a música clássica ou a filosofia, que tem uma origem num lugar, mas pertence a toda a humanidade. Queremos apresentar não um Jesus à grega, né? Porque ele foi muito apresentado assim, loiro de olhos azuis. A gente quer apresentar um Jesus mais amorenado, assim, à moda hebraica, ali do Oriente Médio, com a visão hebraica, né? Então o objetivo do Consciência Hebraica é buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas de Jesus não tem comparação. Quem fizer esse curso todo vai ver que nenhum escritor vivo ou morto ou que vai nascer ainda vai produzir uma obra dessa grandiosidade, né? Não tem realmente comparação na literatura universal. A gente deseja que você pegue o nosso avião e que você tenha uma boa viagem. Estávamos lá em Mateus, né? Mateus 13 é que esta parábola é descrita. Diz assim o texto: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, ou ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Nós já demos uma olhada no encontro passado nessa história, né? Evidentemente, eu sempre estimulo aí o pessoal que acompanha o canal a dar uma pausa agora, que a gente vai entrar com o quadro do símbolo e do simbolizado, né? Que você faça esse exercício você mesmo, convide alguns amigos para estudar, reúne a família e pega a Bíblia, se você tem esse princípio, né? E pega essa parábola agora, faz o símbolo, o que significa o quê, né? O reino dos céus está tratando o quê nessa parábola, né? Por que uma rede lançada? Quem lança a rede, né? E quando você lança a rede no mar, todos os peixes que estão ali serão pegos, né? Não há como escapar dessa situação. Então, vê que a rede está representando um sistema que vai abarcar tudo automaticamente. Ó. Você percebe? Então, o que esta rede simboliza? E o mar? De que período da humanidade ele está falando? Evidentemente, peixe aí não é... Jesus não está preocupado com o ministério da pesca da época, né? Peixes são seres humanos, é o alvo de tudo, né? E o mar, onde o peixe está? Que fase é essa fase em que a rede é lançada e que apanha o peixe, né? E pega toda a qualidade, não escolhe? Por quê? Quais são as qualidades de peixe, né? Então é muito interessante quando você afofa, vai cavando a terra da parábola, né? E vai puxando os sentidos, né? Estando cheia, demorou para encher? O que significa essa rede ficar cheia? Qual época? Demora quanto tempo para encher essa rede? Tem pescadores que deixam a rede a noite toda, né? Então, que rede é essa? Quanto tempo ela fica? E aí puxam a rede, ou seja, tiram ela do mar. Ora, que ambiente é o mar e que ambiente é a praia? Por que ele não puxou lá na água mesmo, né? Ou para o barco? Não, ele puxou para a praia, né?
Então, o que é essa praia? É uma outra fase diferente do mar, de onde pega o peixe, né? Aí eles se assentam, ou seja, há um trabalho para ser feito, e os cestos são reservados para os bons, e os ruins são lançados fora, né? Então você percebe que quando a gente vai mexendo na parábola, você vai percebendo o quanto ela está lançada adiante do nosso tempo, né? Você percebe isso? É gostoso quando a gente vai descobrindo as coisas, né? Tentando entendê-las. Ora, do que o mestre está falando, o que ele está vendo que ele transformou nessa parábola, né? Podemos ver assim Jesus talvez jovem, adolescente, menino, quem sabe, né? Quando viu ali pela primeira vez pescadores lançando ou deixando as redes para pegarem os peixes, puxando as redes, né? Separando os peixes. Então, quando ele olhava tudo isso, os elementos cósmicos vinham por inspiração no seu interior, né? Cumprindo o que o profeta Isaías disse, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, espírito de sabedoria, o espírito de conselho, né? Muita gente escreve muita coisa, né? Porque normalmente nós pensamos que só aprendemos dos outros as coisas. Então falam que Jesus foi para o Egito fazer a iniciação, que foi para o Tibete, que foi para a Índia, que foi para... Não. Mas não falam que ele tem aprendido de Deus, né? Que ele tinha esse potencial imenso, gigante, o maior gigante, né? De toda a humanidade, né? Enfim, é o gigante Galileu, né? Então, você vê que todos esses elementos apontam para coisas incríveis. Então, vamos lá agora para o nosso símbolo e para o nosso simbolizado, olha lá, né? Então, eu vou ler rapidamente para você. Reino dos céus, né? Pela graça, alcançar a qualidade de filhos de Deus. E aí há uma liberdade, uma responsabilidade, né? Rede lançada ao mar, processos que não dependem da criatura, depois nós vamos ver direitinho. Rede estar cheia, processo final de produção de filhos no planeta Terra. Mar e praia, está descrevendo etapas. Então a Terra agora é onde o peixe está. Descriação, é um processo cósmico do próprio universo, ser descriado. Dia da ressurreição dos mortos, toda a cristandade já ouviu falar. Vinda de Cristo, e tem estágios aí, milênio, né? E depois lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Toda a qualidade de peixes. Na segunda geração, né, quando todos os peixes forem trazidos para a praia, vai ter os crísticos e os anticrísticos. Aí eu vou explicar isso daí. E os peixes são seres humanos que exercem consciência e arbítrio. Então eu dei essa lida geral, porque às vezes as pessoas até se distraem lendo, né? Mas eu queria agora voltar em cada termo, queria que a tua atenção não ficasse mais no texto, né? Ficasse só em uma linha, porque aí eu vou explicar aquilo que nós compreendemos, né? Evidentemente você tem toda a liberdade, a gente sempre fala que a parábola não tem uma única explicação ou um único símbolo, né? Você fica à vontade, a gente está dando uma sugestão daquilo que nós compreendemos, né? Então, vamos agora para a gente entender direitinho quais são esses significados, né? Então, como nós dissemos, reino dos céus é o processo inteiro, né? Lá desde que o propósito é colocado, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, até as bodas do Cordeiro, que é a última cena, aonde o Apocalipse se descreve. Agora, cada parábola trata de um trecho, de um pedaço, né? Então, essa parábola dos peixes, o que ela está tratando, né? Ela está mostrando que o homem alcançará a condição de filho de Deus. E nós sabemos que é o caminho da graça e do amor que dá essa qualidade, não é de obras, né? Não é de trabalho humano, esforço, né? O homem não tem condição de produzir essa qualidade. Ele só tem a condição de escolher. Então aí, liberdade e responsabilidade, né? Então perceba, vamos agora
decupar aí, né? Pegar as partes para a gente ir colocando no lugar, né? Então, o centro da parábola, desta parábola, está tratando da qualidade dos peixes. E o que produz a qualidade dos peixes, né? Ora, o que é central no universo, e quando a gente vê, que nem se você acompanhar lá o amanhecer da consciência hebraica, você vai ver que a gente está vendo lá os reinos mineral, vegetal, animal, onde a mecânica, seja quântica, a mecânica clássica, as leis da matemática, elas formatam tudo, não há escolha. Tem um átomo que diz eu vou para cá, eu vou para lá. Não tem uma planta que diz, não, o girassol tem que voltar para o sol, não, eu vou fazer uma rebelião, vou ir para o outro lado. Não tem isso. Né? Não tem um animal que fala, não, tem o instinto da reprodução, mas eu não quero reproduzir. Eu estou chateado com a minha companheira, com o meu companheiro, não estou afim de sexo. É isso. Assim, estou com dor de cabeça, não vai rolar. Então, assim, não funciona assim, né? Não funciona assim. Toda a natureza, ela compõe os atos mecanicamente, cumpre a lei cósmica integralmente. Agora chega no reino animal-hominal. Apesar de que muitas linhas da ciência querem impor uma visão determinística, né? Ou até muitas linhas religiosas, né? Colocam predestinacionismo como se o homem não tivesse poder de escolha, exercer esse arbítrio, né? Tivesse uma ação criativa. Isso é o que mais nos aproxima da divindade, a criatividade, né? É uma das características principais que o homem espelha a divindade, que demonstra que nós temos um elo além da natureza, que nós vamos a um degrau a mais do que o animal. Então, quais seriam essas nomeações? Nós podemos falar a criatividade, o controle, a escolha, né? O arbítrio. Então, se a ciência, alguns pensadores quiserem negar isso, ou mesmo linhas religiosas, fica à vontade, mas não é a versão mais completa, não é a versão mais plena, porque o que distingue o ser humano é a escolha. Agora, concordamos com uma coisa, é impossível ao homem, ao fazer a escolha de se integrar e entregar, as duas são excelentes, à vontade cósmica, que ele consiga, pelo seu trabalho e esforço, realizar isso. Nisto nós concordamos plenamente. É impossível ao homem realizar isso, né? Mas ele pode aceitar esta realização, que ela se faça no seu interior. Aí sim, né? Então nós chamamos a isso o caminho da graça, o caminho do amor, a atitude do amor, né? E também muitas estruturas religiosas voltam a exercer o controle sobre as pessoas com medo, principalmente usando o medo, que é o contrário do amor, né? O verdadeiro amor, como diz João, lança fora todo o medo. Então, se você está num caminho religioso de medo, se é o medo que te faz e conserva a tua fé, bom, eu nem vou entrar nesse questionamento, tem pessoas que às vezes só funcionam pelo medo, né? Também não vou dizer se isso é funcional ou não, enfim. Mas aos amorosos, aos livres, a liberdade, né? Então, melhor se você puder receber o amor do teu pai e não permaneça pelo medo da religião, né? Mas se você for o caso do medo ser o teu melhor estímulo, então que seja o medo, é melhor. Não é? É melhor que você entre no reino dos céus amedrontado do que com muita folga você acabar se perdendo, né? Pelo caminho aí afora. Não é isso? Mas, se você, né, puder dar conta, né, e houver em você essa confiança, escolha o caminho do amor e da graça, porque esse é o caminho, no final de todos, mesmo os que vão pelo medo, ao final é a graça que vai operar neles, né, porque nós não temos essa condição. Então, todas as explicações religiosas, kármicas, de esforço, de benfeitoria, de nós nos tornarmos puros, né?
Não funciona isso. Todo o santo sincero, todo homem integral, todo aquele que busca a verdade, ele vai olhar para si e falar, gente, eu não tenho condições, eu não dou conta. Né? Só se a pessoa colocar um véu de hipocrisia, quiser dizer o que não é, mas seja o maior santo da terra. A gente vê o nosso querido, amado mestre Saulo, apóstolo Paulo, né? Ele lá, maduro já, líder de muitas comunidades, diz, olha, maldito homem que sou, eu não tenho, quem me livrará do corpo desta morte, dessa corrupção, né? Dou graças a Deus por Cristo, Jesus, porque se não fosse Ele, estávamos fritos. Você vai ver até o caldeirão. Não, o homem não tem condição. Então, se você adota o caminho religioso, né? Se você adota o caminho do controle, né? Também controle é uma coisa, uma dádiva que a divindade nos dá, mas a única forma que nós deveríamos exercer o controle era sobre a nossa própria vida para entregá-la ao amor. Esse controle é o único que a gente deveria exercer, mas nós temos personalidades muito distorcidas, né? Nós queremos mudar os outros, nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar tudo, e nós achamos, no fundo, nós achamos que Deus deu uma vacilada aí, que Ele não fez as coisas direito. Tal é o nosso grau de controle. Né? E de nós achamos que está todo mundo errado e que nós estamos sempre certos. Né? Então é triste, né? Esse é um caminho muito triste. Então, se você, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nas tuas relações amorosas, afetivas, nas tuas amizades, sei lá, no campo da vida que for, se você se perceber como uma pessoa extremamente controladora, né? Onde você começa a exercer uma crítica exacerbada sobre tudo e todos, né? Cuidado, você tende a caminhar pela senda da solidão, né? Porque você vai ficar triste, você vai sofrer, vai afastar as pessoas de você. Então, não sei se você tem isso, mas a gente estimula as pessoas a buscarem o caminho do amor, né? Viagem mais leve. Né? Quer viajar mais leve? Viaja com amor, né? É melhor. E você curte melhor a paisagem, né? Aprecia melhor a viagem, é um grande caminho. Então, o título desse nosso estudo fala a respeito da liberdade que é dada a nós de escolha. Né? Por quê? Muitos falam que o amor é incondicional, mas o amor tem uma condição, né? Pelo menos para que ele opere, não dele para ele mesmo, mas na interação dele com o outro, que é ser aceito, né? Como é que o amor ia ser obrigatório, compulsório? Não pode. O amor é uma escolha, né? Você já pensou que alguém te amar porque é obrigado a te amar? Quem quer esse amor? Tem gente que quer. Tem gente que compra, né? O amor dos outros. Né? Deus me livre desse amor compulsório obrigado, né? Comprado por interesses sociais, financeiros, tem tanta coisa. Mas, enfim, o amor é livre, é a maior qualidade do amor. Então, há uma liberdade, há uma responsabilidade. Muita gente quer tirar tudo isso da história humana. Então, o centro dessa passagem é este. Vamos voltar ali? Ó, o mais ponto muito crítico é esse, né? Então, o reino dos céus nessa parábola representa, pela graça, alcançar a qualidade de filhos de Deus, fala a respeito do caminho do amor e não do medo, fala da liberdade e também da responsabilidade que temos por sermos parcialmente livres. Não diria que nós somos totalmente livres. Eu concordo também, eu não uso mais o termo livre-arbítrio, né? Porque o homem só tem liberdade, ele só é livre numa faixa determinada. Ali ele pode escolher para lá e para cá. Mas a única pessoa livre mesmo, o único ser, né? Pessoa não. O único ser que tem total livre-arbítrio é a divindade. Ela é a única. Agora, nós temos liberdade numa faixa que nos foi dada. E já nessa faixinha a gente arruma essa confusão toda aqui no planeta. Né? Já
Somos arrogantes e prepotentes. O corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ah, é? Você comprou aonde? Comprou o corpo aonde? Você recebeu a escritura do corpo? Tem propriedade assinada em cartório no teu corpo? Então você está emprestado, meu amigo. Está tudo de empréstimo e daqui a pouco vai ser cobrado. Né? Ou quando chegar a morte você vai falar, aqui não, porque comigo é no peito. É isso aí que você vai falar para a morte? Não. É isso aí que o grande imperador, o grande empresário, o grande investidor da Bolsa, o grande presidente da maior nação e da maior potência com o maior poder bélico vai dizer para a morte? Que ele é o chefe, é o bambambam, que ele é que manda, que põe, que depõe. É isso? Então, humildade nessa hora, né? O corpo me foi dado, né? Eu estou com ele emprestado. E há uma liberdade, sem dúvida, você pode escolher mesmo. Agora, eu não quero responder por nenhuma das minhas escolhas. A liberdade eu quero, mas a responsabilidade eu não quero nada. Muito bem. Né? Também é uma escolha isso, né? Olha lá, então vamos voltar aqui para a nossa reflexão. O que é a rede lançada no mar, né? Essa rede, falamos da morte agora como um processo que você não controla. Essa rede representa processos que não dependem da criatura. O peixe está lá, vem a rede. E vem a rede e o peixe cai na rede. Né? Então, nós vamos ver que essa rede pega o peixe em várias etapas. Aí a parábola não entra nesse detalhe, nenhuma parábola é perfeita. Mas qual que é a primeira vez que a rede vai te pegar? Meu amigo, quando você for experimentar aquele paletó de madeira de alfaiataria que todos um dia vestiremos. Então a morte, a nossa morte individual, é a primeira vez que a rede te pega. Né? Só que essa rede vai ficar lançada em toda a história humana, porque ela vai pegar todos os peixes que viveram e morreram. Ela vai puxar os peixes, né? Então, a morte do indivíduo é a primeira vez que a rede atua. Depois, tem uma segunda situação, que é quando a Terra for descreada e o próprio universo. Né? E aí os peixes vão ser todos puxados, não mais lá na água, uma etapa diferente, né? Então você vai ver aqui, rede lançada no mar, processos que não dependem da criatura. Rede estar cheia, o processo final de produção de filhos de Deus no planeta. Então, olha lá, rede lançada no mar, tá vendo? Processos que não dependem da criatura. Rede estar cheia, processo final de produção de filhos no planeta. Ora, o planeta Terra, o universo, é um organismo vivo. A Terra é um útero. A criação é a esposa de Deus. Nós somos óvulos e espermatozoides cósmicos. Nós estamos sendo gerados, gestados. Você está sendo fecundado aqui nesse momento da história do planeta. É uma figura de aplicação. Então, agora está sendo produzidos os peixes aqui. Os peixes estão tomando as decisões e estão ganhando uma qualidade. E aqui entra o negócio. Então o peixe aqui está se fazendo bom ou está se fazendo um mau peixe. Como é que você está como peixinho? Que peixinho que você... Evidentemente que nós só somos tornados bons peixes pela graça e pelo amor de Deus. Mas a pessoa então não importa as obras? Claro que importa, né? Mas a obra será executada pela graça. Aí faz sentido, né? Eu vou na igreja, eu jejuo, eu dizimo, eu me batizei, eu guardo, etc. Mas você faz isso pelo quê? Pelo teu esforço, contra a vontade? A contragosto? Ou você faz isso livremente porque o amor e a graça fluem dentro de você? Você tem a experiência da graça de Deus, ela te constrange e ela te leva a fazer o que você faz, né? Como o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui e matei a igreja do meu Senhor,
mas pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Depois ele fala, mas não fui eu que trabalhei nem fiz nada, mas a graça de Deus em mim. Então ele fez ou não fez? Então este é o sentido de obras e graça. Evidentemente todo mundo que tiver fé em entrar na graça e no amor vai querer fazer alguma coisa, né? Ou você vai ficar com a graça em casa parado sem fazer nada. Você acaba exercendo os dons, você evangeliza alguém, ou você ora por alguém, você fala de Jesus para alguém, você participa de uma comunidade, ali você colabora de alguma maneira, você ajuda, você está executando algum feito, alguma coisa pelo teu Senhor, por aquele que te deu a vida dele, você está trabalhando de alguma maneira, né? Eu não faço nada, né? Uma graça saudável, é estranho que ela seja inativa, né? Se ela estiver saudável, ela vai produzir algum tipo de atividade natural, né? Você vai falar com alguém, na tua casa você vai falar com os teus parentes, você vai fazer algum trabalho para o teu Senhor, né? A graça, ela sempre te leva a orar, ela te leva a jejuar, ela te leva a fazer uma vigília, ela te leva a ler e mergulhar nas Escrituras, ela te leva a reunir algumas pessoas para realizar esse ato de adoração, de troca, de comunhão, né? Se a graça em você não estiver produzindo isso, então procure um médico. Está tendo algum sinal de anemia aí, né? Porque a graça, ela sempre faz isso. Mas ela faz graciosamente, não compulsoriamente. Não é por obrigação e medo que você vai fazer nada, mas porque você quer fazer, né? Não é um compulsório dever. Isso é a religião e a lei. Não, é um voluntário querer. Mas você quer. Isso é lindo, maravilhoso. Então, se a gente voltar aqui, processo final de produção no planeta. Então o planeta está essa máquina cósmica maravilhosa de Deus, orgânica, hiperconsciente, que está produzindo filhos. E ela tem que ficar cheia. Então a Terra aí não para de reproduzir gente, nascer, crescer, morrer. E está todo mundo aí enchendo essa rede. A rede está lançada já. À medida que o indivíduo vai morrendo, ele vai entrando na rede. Se quiser saber mais sobre isso, leia lá Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Ali é que está juntando todos os peixes. É uma outra parábola ali, né? E o mar e a praia? Ora, o mar é a terra agora, onde os peixes estão ali nadando e vão ser pegos, né? Depois a terra chega no final. Quando a rede para de pegar os peixes e puxa para a praia, então já não tem mais mar. A história já mudou do mar. Então aí entramos na descriação. O que é a descriação? Eu até separei umas passagens para a descriação, se você nunca ouviu falar nisso, para você ver que nós não estamos tirando coisas da nossa cabeça. Você vai ver Jesus e Pedro dando uma passagem bem clara, e tem muitas outras, né? Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver isso. Falando que vai ter um fim. Ora, o universo está no tempo, a ciência mostra isso, é a quarta dimensão da matéria. A altura, a largura, a profundidade, o tempo, né? Então, tudo teve um início, tem um desenvolvimento e vai ter um fim. O universo é eterno. Não é. Pelo menos nesse formato aqui, não. A energia toda vai ganhar outras formas. E as escrituras tratam disso. Inclusive falam que vai ser fogo no final. O negócio vai ser fogo. Entendeu? Quer dizer, o verbo congelou, né? Numa descida na criação, congelou na matéria e depois ele será descongelado, né? Se eu pegar aqui o nosso gráfico, principalmente o paralelo, acho que é o melhor para a gente ver essa figura aí que eu te falei agora, né? Rapidinho, só para você ter uma ideia, né? Eu vou te dar bem rapidinho aqui, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Tá vendo aí esse gráfico? É o nosso gráfico paralelo. Dá uma aumentadinha aqui, Você tem aqui o infinito, aí o propósito de gerar filhos, aí você tem o poder, a sabedoria e a ação, que é Elohim, que forma o Yahvé Elohim Adonai, o eu sou o que sou. O verbo, que é a ação, vai fazer a descida do verbo. Aqui é plano de muita glória, de muita aceleração de todos os elementos.
Aqui o verbo começa a se congelar, ó, forma o Rio Jordão, mostra a separação entre o atemporal e aqui começa o tempo. O abismo também pode ser chamado de morte ou de tempo. O abismo é o próprio tempo. Olha o verbo aqui, ó, o verbo está descendo. Está descendo e está congelando, está ficando tudo mais congelado e vai se materializando. Imagina o vapor. Um bom exemplo é nós imaginarmos aqui, ó, aqui a divindade é as subpartículas atômicas, as cordas vibracionais, vamos dizer assim, né? Quem gosta de física. Aí aqui você tem os céus, são os átomos em vibração de altíssima frequência. Aqui você já tem o vapor, né? E o universo já vai virando água e gelo, ó. A Terra, então o verbo quando para aqui, o verbo está parado aqui, ó. A gente costuma brincar que o verbo está fazendo a curva, ele parou exatamente nesse ponto aqui. Aqui a matéria congelou toda, ó. Matéria sólida. Agora vai ter a subida do verbo, ó. Subida do verbo, tá vendo aqui no nosso gráfico? Olha que legal. Subida do verbo, ó. E ele vai descriar o universo. É isso que você vai ver em algumas passagens aqui. Aí forma o grande lagar aqui, que vai ter, é a hora que a rede toda é puxada. Aqui é que forma a praia. Aqui forma a praia, onde a rede é puxada, e os peixes aqui já vão ser separados. Só que a qualidade do peixe definiu aqui, ó. Aqui o peixe, todo peixe tem qualidade crística e anticrística. Mas até a morte, ou a tua consciência vai cristalizar deste lado ou desse. Se a tua consciência cristalizar na natureza anticrística, você vai ser um peixinho ruim. Peixinho. E se a tua consciência cristalizar na natureza crística, você vai ser um bom peixe, um peixe bom. Só que quando aqui você morrer, isso já está definido, ou aqui ou aqui. Aí, quando a Terra for descriada, vai formar o grande lagar. Aqui acontece o dia da ressurreição dos mortos. E aí os peixes já estão ou de uma qualidade ou de outra. Você entendeu? Então, você vê que esse gráfico nosso ajuda essa parábola ajuda a ser entendida, porque ela está descrevendo etapas. Quando o peixe está lá no mar, que eu lanço a rede, é uma etapa. Quando eu puxo para a praia, então o mar já ficou para trás, então houve a descriação. Depois disso vem as outras fases, né? Ali o peixe já é ou é bom ou é ruim. Agora é o período em que nós temos luz e trevas dentro de nós, estamos escolhendo o que vai nos formar lá na frente. O que você escolhe? Mas não adianta falar de boca. Você tem que falar de agenda, né? O que ocupa o teu tempo? O que você agencia? Qual que é a agência da tua vida? Caminho do amor? Caminho do medo? Caminho do ódio? Do ressentimento? Da mágoa? Que caminho você está escolhendo viver, né? Então, tudo isso aí é um processo cósmico e está descrito aqui na parábola, tá vendo? A parábola, ela traz isso à tona, né? Então aqui, ó, mar e praia, a terra agora, depois vem a descriação, aí o dia da ressurreição dos mortos, aí a vinda de Cristo, ó, são esses estágios, né? Então a parábola chega a tocar nisso tudo. Toda a qualidade, a segunda geração de todos os crísticos e anticrísticos. Então, quando você morre, você sela já a qualidade. Mas a rede vai pegar todo mundo, né? Porque todos vão ressurgir do lado de lá. E os peixes são seres humanos que exercem consciência e arbítrio, né? Você poderia falar assim, então se a pessoa morreu nessa qualidade, ela já dissolve na morte, mas não é assim, estranhamente. Todo mundo que exerceu arbítrio e vida consciente vai surgir depois da morte, nesse tal dia da ressurreição dos mortos. Ou que nós chamamos não de ré, né? Porque não é para trás. Não vamos ter mais esse corpo de carbono, porque não tem mais universo. Mas nós vamos ter um corpo energético, espiritual, só que ou de qualidade atemporal ou temporal, dependendo do que você escolheu. Se você escolheu o amor ou se você escolheu outra coisa. Não é? E as pessoas batem no peito e falam, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Bom, tudo bem, isso é um fato. Você tem essa liberdade por enquanto. Mas é um supermercado, né? Você está pegando o que você quer, depois você vai passar no caixa, né? Se você tiver
o cartão de crédito sem limite aí do céu, né? Você paga a conta. Agora, se você não tiver a graça, aí você está trilhando um outro caminho, né? Então, vejam que essa parábola trata exatamente disso, né? Então, agora o que a gente vai ver aqui? Ó? Vamos apagar essa parábola e vamos pegar aqui a continuação. Olha, assim será na consumação dos séculos. Ó, então, Jesus, consumação é término, é fim. Então, Jesus está falando que o tempo vai acabar. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Você vê que aqui já não tem mais dualidade. Na parábola, por exemplo, do joio e do trigo, ele fala que o joio e o trigo estão entrelaçados, porque a qualidade crística e anticrística dentro de nós. Mas aí já não está. Por quê? Porque a morte separa essas duas naturezas. Aí ou é peixe bom ou é peixe ruim. Então até o caixão, até o paletó de madeira, ainda dá para escolher, mas depois não dá mais. Ah, mas depois da morte eu vou ter que acender uma vela de 1 quilômetro, vou mandar rezar tantas missas, eu vou deixar uma fundação com bastante dinheiro para fazer caridade e isso vai resolver o meu problema. Se eu fosse você, eu não confiava nisso. Se eu fosse você, eu não confiava nisso. Eu ia por outro caminho. Vê a tua vida agora, vê o que você está escolhendo agora. Vai deixar lá para vela de 1 quilômetro, não vai resolver o problema. Entendeu? Então, você vê, ó, Jesus continua assim será na consumação dos séculos. Então, ele está falando que vai ter um fim. Virão os anjos e separarão os maus dos justos. E lançá-los na fornalha de fogo. Olha o fogo aí. E lá os ruins, né, os peixes que não escolheram o caminho do amor, escolheram morrer, né? Lá em Deuteronômio, em outros cursos, a gente fala isso, Deus apelando para a sua criatura, meus filhos, olha, eu criei a vida, mas eu também criei a morte. Foi necessário para formar vocês e fazer de vocês Elohim, vocês vão ser formados filhos de Deus. Então tinha que ter as duas coisas. Agora, filhos meus, queridos, amados, escolhem uma vida. Porque se você escolher a morte, eu não vou poder impedir a tua escolha. Mas eu te oriento, escolhe a bênção, escolhe o que é bom, escolhe a vida, faz boas escolhas, né? Agora, não, eu quero escolher a morte, eu não quero escolher o nada, eu quero viver do jeito que eu quero. Ah, tudo bem, você é livre, mas filho meu, vai ter consequência. Eu queria te ajudar, você é meu amado meu, quero que você viva para sempre. Por que você quer escolher a morte? Qual que é? Por que você quer morrer? Então, aí está o texto. Ó. O texto está falando isso, uma linguagem de amor. Ah, mas está falando aí de condenação. Ah, mas ele está falando do resultado, está nos alertando, né? Ele não vai falar? Então aqui ó, tem mais símbolo, né? Consumação dos séculos. Ó. Aí tem a consumação 1, né? Que é a tua morte. Eu nem coloquei aí, mas você pode considerar. Quando que acontece a primeira consumação dos séculos? É quando você morre. Porque a pessoa morreu, né, ela entra no sono, na inconsciência, não tem mais noção de tempo nem nada. Quando você abrir os olhos, o piscar de olhos, a Terra já foi embora. Então você não tem noção de tempo na morte. Então para você a consumação dos séculos, quando você morrer já foi, já aconteceu. Aí, olha aí depois, tem a descriação da Terra. Porque isso daqui não vai ficar para sempre produzindo gente. Chega uma hora que vai terminar. Então a descriação, depois forma o grande lagar. E aí todo mundo volta à vida. Todo mundo volta de uma única vez. Desde os primeiros homens que exerceram arbítrio, não ficaram na condição da natureza e se dissolveram, mas exerceram arbítrio e vida consciente. Então eles vão ser gerados. Todo mundo junto. Só que uns com um corpo atemporal e outros escolheram ter um tempo. Tá? Escolheram ter como pai o tempo, só que o tempo é o abismo é Satanás, é a morte, é tudo, escolheram esse pai. Né? O deus Cronos na Grécia lá é bem símbolo disso, que era o pai que gerava os filhos e devorava eles, matava os próprios filhos. Então Jesus está ensinando, né? A voz dele está ecoando até hoje, aí você está ouvindo. Não sei aí como é que você chegou a esse vídeo, mas você está ouvindo isso, teus ouvidos estão ouvindo. Então,
ele está ensinando isso daí, ó. Descriação, grande lagar, dia da ressurreição dos mortos. Depois, consumação do século II, o fim do próprio abismo, o fim do tempo e o fim da morte, as trevas, isso é a segunda morte. Aí eu vou voltar para o nosso gráfico para te ajudar a entender isso daí. Vou colocar aqui, ó, nosso gráfico, você vai ver a continuidade do processo, tá vendo? Vou passar aqui para você, ó. Então, o que nós falamos? Criação, o verbo para aqui. Os homens se reproduzem até toda a humanidade acabar. Aí acaba a Terra e o universo. O verbo faz a primeira subida. Né? Então ele vem daqui para cá, ó. Subiu. Então esse panorama todo desaparece, forma um grande mar de energia. Tem o dia da ressurreição dos mortos. Depois tem a fase do milênio. Depois tem a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? Batalha do Armagedon é a descriação do abismo. Então é quando o verbo faz essa subida aqui, ó. Aí quem tem um corpo no tempo vai ser dissolvido. Aqui é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Aqui não vai conseguir atravessar o Rio Jordão, né, para ir para o atemporal. E o verbo vai continuar subindo. Subiu, o abismo vai entrar em extinção, ó. Aí só vai ficar a dimensão atemporal. Deus com seus filhos gerados à sua imagem e semelhança. Entendeu? Agora, esse é um projeto cósmico maravilhoso, uma máquina orgânica hiperconsciente, a própria divindade é tudo. E qual que é o propósito da vida? A evolução infinita do nosso ser consciente como templos gerados à imagem e semelhança de Deus. Mas isso já está acontecendo. A viagem já está aí, já está acontecendo. Então o reino dos céus não é uma chegada em algum lugar, é uma evolução infinita, mas ele depende de uma escolha, da criatividade, do controle, da opção, da liberdade. São princípios fundamentais do animal que nós somos com as leis que regem o cosmos, o universo e tudo, a vida. E a maior lei de todas, o amor, né? Mas ela é a maior lei se nós a quisermos. Então, você vê aonde esse texto vai? Esse texto vai em tudo isso aí, ó. Lá tem a consumação, se a pessoa não tiver entendimento. Consumação do século II é o fim da própria morte. Trevas, a segunda morte, né? Aí, anjo separação. Ó, não há juízo. Já se fez crístico e anticrístico no tempo. Você repara que o anjo chega lá, já você pega o peixe bom e o ruim. O peixe bom já está bom e o ruim já está ruim. Não, mas tem o juízo final, que vai ter um grande teatro, vai passar o filme da vida de todo mundo lá e vai ter a juíza. Isso é uma figura, né? O juízo, o tribunal já está aqui. A tua agenda, a tua vida, o teu pensamento, a tua opção pelo amor e pela graça de Deus, tudo isso já está acontecendo. O grande tribunal está aberto. Então, presta atenção. Vê que a qualidade de vida, estou falando tanto em qualidade de vida, né? Então, olha lá, não há juízo, né? Já ou você morre numa qualidade ou em outra, né? Pela tua escolha, pelo que você escolheu. Deus apela insistentemente que você escolha o amor. Fornalha de fogo, o Apocalipse descreve a segunda morte. E o pranto e o ranger de dentes. É a consciência final de falha da existência pelo arbítrio, né? Então, as pessoas lá vão ver que escolheram a morte, né? Aí tem um pesar, mas você fala com elas agora, aí, né? Pessoas com arrogância, com prepotência, né? Batendo no peito e dizendo que não tem nada, que fazem o que quer, que quem é Deus, né? Tudo tem consequência. Então, como é que se dá a continuidade aqui do nosso trabalho, né? Vamos voltar? Vamos ver se a gente consegue encerrar hoje. Aqui, outras passagens desses temas escatológicos, né? Ó. Apocalipse 2:6, né? Apocalipse 2:6. Vamos ver como é que nós estamos de tempo aqui, ó. Já estamos com 49 minutos.
Já passamos um pouquinho, né? Então eu vou pegar só o Apocalipse e a gente continua na semana que vem, né? Acho que vai demorar mais um estudo ainda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte, né? Então, preste bem atenção nesse texto. Quem tem ouvidos, ouça. Então, todos nós somos dotados de ouvidos para ouvir. Agora, podemos querer ouvir ou não querer ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que vencer, então, qual que é a nossa vitória? A vitória da escolha. É nós controlarmos a nossa escolha e escolhermos o que é bom para nós. Agora, a gente quer controlar a vida de todo mundo e não quer controlar a nossa própria escolha, né? Então, aí, o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, está dando certeza, segurança de transitarmos, né? Depois aqui, olha, outro Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, o que a gente entende? Que aí os primeiros que vão ser gerados lá, na nova geração, são os peixes bons, né? A segunda é do peixe da outra qualidade. Então, nós vamos querer ser da primeira ressurreição. Isso é um ponto importante, né? Você vê que o próprio renascer dos mortos, a nova geração dos mortos, ela denota duas qualidades, tem a primeira e tem a segunda. Nesse caso, é bom estar na primeira, porque olha o que ele fala a respeito da primeira, né? Bem-aventurado, ele viveu a vida como uma boa aventura, e integral, né? Santo quer dizer inteiro, integral aquele que tem parte na primeira ressurreição, sendo novo gerado. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, quando você ressurge no dia da ressurreição dos mortos, você já ou é peixe bom ou é peixe ruim. Se você é peixe bom, a segunda morte não vai ter poder sobre você, então não tem mais risco nenhum, só a evolução. Agora, se você faz parte da segunda ressurreição, aí você já está em outra qualidade que você escolheu. Lembre-se que é sempre uma escolha. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha aí o período do milênio, né? Depois tem a batalha do Armagedon, depois as bodas do Cordeiro, e é assim que cosmicamente as fases são descritas, né? Então você vê que essa parábola toca nessas fases. Olha aí a terceira passagem. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha a passagem que eu falei para você, que é a da segunda, a descriação. É a primeira fase que o universo é descriado, tá vendo? Voltando para o nosso gráfico aqui para ficar bem claro para você, tá vendo? A primeira fase, faz a morte do ser humano. Então depois morre todos os seres humanos. Aí, vem a morte do universo. Então o verbo sobe, e o universo desaparece. Depois, a morte é lançada no lago de fogo e enxofre. A morte é o próprio abismo. Então está dizendo que esse plano será extinto. Então, some esse plano também. Você percebe? Espero que você esteja entendendo essas fases cósmicas, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Todo aquele que não foi achado, ele foi procurado. Por quê? Porque o amor de Deus queria que ele estivesse lá. Você percebe como essa frase é significativa? Todo aquele que não foi achado no livro da vida, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ele foi procurado, mas não foi achado. Porque Deus inscreveu a todos no livro da vida. Mas as pessoas tiram o nome delas de lá. É que nem você ser convidado para uma festa, mas você liga lá e fala, não vou, não quero saber da festa.
Mas, meu amigo, a festa está pronta, você participa, vai ser maravilhoso, o dono da festa te ama. Não, não quero saber. Quero saber de nada, não quero ir, não quero. Me tira da lista aí. Tudo bem. Tem certeza? Tenho certeza, não quero participar. Então é isso daí, ó. Ok? Então nós estamos com 55 minutos e ainda não vai dar para terminar hoje, para não ficar longo demais, né? Eu queria agradecer a você, dizer que nós vamos no próximo encontro terminar essa parábola e iniciar uma outra. Fazemos o finalzinho da rede do peixe e começamos a próxima, né? Estimulo que você se inscreva no nosso canal do Consciência Hebraica, no YouTube, ative o sino, mande para seus amigos, para alguém que precisa de conhecimento. Então entre no nosso canal do Consciência Hebraica, lá tem várias playlists com estudos. Também recomendo você entrar no grupo do Telegram. Se você tem instalado aí no teu celular, se não tem, instala o Telegram, uma verdadeira biblioteca, e ali você acessa todo o nosso passado. Você tem a sequência toda dos cursos. Nós também estamos no Instagram, você pode procurar lá o Infinito Amor, o Consciência Hebraica, são todos canais nossos, né? E também estamos no Facebook, você pode procurar e nos dar apoio nestas redes. Nós agradecemos demais a tua companhia, esperamos que essas palavras sempre te motivem, nunca te desanimem. Se ficou complicado, você não entendeu, mas se a tua fé tem sido fortalecida com o entendimento que você tem, permaneça nele, delete o que falamos, o importante é a tua fidelidade, o teu grau de integração, de santificação, de presença do Espírito de Jesus, isso é mais importante do que qualquer conhecimento acumulado. Esse é o centro. Aliás, o nosso conhecimento só visa que você fique cada vez mais cheio da graça e do amor de Deus. Salam Aleikum, Shalom Adonai, que a vida infinita seja sobre você e em você, agora e eternamente.